Vamos lá? Por que eu pedi para vocês desenharem como vocês imaginam Deus? Vocês têm ideia? Sim, não, talvez. Não tem? Quando pediram para mim fazer isso, eu também pensei a mesma coisa. Por aqui. Esse hino que nós cantamos é a oração que Jesus ensinou, não é isso? Como que começa? Só a Milena sabe, gente? Pai nosso, amém? E aí, eu não vou falar dos desenhos que estão aqui, mas só para a gente ter uma ideia, aqui eu vi muito coração, muita, né? Mas eu pergunto, é lógico que o coração ele representa amor, mas Deus é um coração. Quando eu tive uma aula acerca disso, e que pediram para a gente fazer os desenhos, como você imagina Deus, houve pessoas que desenhou uma mão segurando o globo, né? Um pé em cima da terra, enfim, era como se Deus fosse um ser mutilado, né? Porque essa a ideia que as pessoas têm. Coisas inanimadas, como uma nuvem. As pessoas têm essa ideia de Deus como um ser inanimado ou um ser mutilado. Então a ideia dessas aulas é trazer a ideia de quem Deus é. E a única pessoa, houve uma única pessoa que fez um desenho acerca de Deus, de como Ele é. E assim, eu não estou falando isso para dizer que eu fui melhor que as outras pessoas, mas como a revelação que eu tive dele. Porque Deus ele precisa se revelar para a gente como Ele é. E na realidade, às vezes, o grande problema da humanidade é querer que Deus seja aquilo que eles pensam que Ele é. Amém? Então, o que Deus é? Ele é Pai. Deus, Ele é Pai. Amém? Deus é Pai. E nós precisamos entender isso. Deus, Ele não é uma mão. Deus, Ele não é um coração. Entendeu? Deus, Ele quer se revelar nessa forma para nós. Na forma de Pai. Amém? Só que, sabe qual é o grande problema, gente? É que, infelizmente, toda a humanidade, ela foi contaminada, né, através... na realidade, Deus tinha um modelo. E qual era esse modelo? O modelo de Deus para nós era sermos filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando Ele cria todas as coisas, o que Ele faz? O homem Ele forma, não foi isso? Diz que Ele fez do barro. É isso mesmo? Sim ou não? Foi do barro, não foi isso? Deus fez o homem do barro. Todas as coisas Ele disse, haja. Haja luz, houve luz. Haja seres viventes, seres aquáticos no mar, nos mares, nos rios. Houve. Haja árvores, relva, enfim, toda essa... Pum, aconteceu. Não foi assim? Mas quando Ele fez o homem? Ele formou o homem. Ele não trouxe, apesar de ter trazido o homem do barro, Ele tocou no homem. Ele formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Vamos lá? Quando Deus colocou o homem no jardim, Ele tinha um relacionamento com o homem de um Deus soberano, supremo, essas coisas todas. Era essa a ideia? Não.
Porque se ele fizesse isso, o que ele diria para Adão? Olha, Adão, fiz isso daqui, constrói uma igreja aí no jardim. Não é? E aí você vai me adorar na igreja. Você e Eva, aí você vai ter seus filhos. E ó, vocês vão para a igreja. Lá vocês sentam. Vai ter um pastor. Foi isso. Deus ia ter com ele todos os dias. Era um relacionamento pai e filho. Deus é o pai de toda a criação. E ele fez o homem para que o homem fosse filho dele. Então, o que aconteceu? Houve uma deturpação. E nós precisamos, esse primeiro contato nosso, é para nós entendermos essa questão, é um assunto muito vasto. Mas entendermos os 3 níveis de paternidade. Amém? Existem 3 pais. Vamos dizer assim, são mais, mas eu estou falando assim, na divisão que nós vamos fazer aqui, existe o pai biológico, existe o pai espiritual e existe Deus como pai. A nossa aula hoje, nossa aula não, esse nosso primeiro contato vai ser acerca disso. Amém? Vamos lá? Pai biológico, do latim patre, também chamado de genitor, progenitor ou ainda gerador. É a figura masculina de uma família que tenha um ou mais filhos e assume o primeiro grau de uma linha ascendente de parentesco. A paternidade dá-se pela ancestralidade biológica, isto é, a partir da fertilização, proveniente do casamento, da união estável ou da relação monoparental com estado de parentesco. Amém? Então, esse pai biológico, às vezes nós nutrimos uma expectativa, e aí é o grande problema, porque nós achamos que o nosso pai biológico, ele vai suprir todas as nossas necessidades, e quando este pai biológico ele falta, fica meio que deturpada essa questão de paternidade. Por quê? A gente chega na igreja e ouve de um Deus todo-poderoso, não é isso? Deus todo-poderoso, Deus que vai derramar graça, o Deus que vai mudar a tua história e tal, e de repente alguém fala, Deus é pai. O quê? Deus é pai? Então eu não quero Deus, porque ele associa o Deus Pai com o pai biológico. Amém? Eu posso falar da revelação pessoal que eu tive de Deus como pai, sentado numa praça, e o entendimento que eu tive desse Deus como pai. Eu perdi meu pai aos 17 anos de idade. E quando eu perdi meu pai, eu ainda estava enterrando ele, e foi muito brutal a forma como ele foi tirado de mim. Ele morreu, foi atropelado aqui na Assis Ribeiro. E quando estava enterrando meu pai, começou a surgir um borbulho no meio da família de que ele não era meu pai. Imagina você enterrando a pessoa que marcou sua vida com todas as dificuldades, não suprindo tudo que você queria. Porque eu não sei se meu pai sabia que eu não era filho dele, eu tinha desconfiança, não sei. Mas eu nasci canhoto e meu pai era marceneiro. Eu sou filho da Dona Maria, da Irmã Maria. Meu pai era carpinteiro, mas eu não sou Jesus. Amém? E aí o que aconteceu? Canhoto, imagine pegando serrote, essas coisas, a dificuldade que eu tinha, e meu pai
né? E tudo com a mão direita e tal. E quando eu pegava no serrote, quando eu ia descascar uma laranja, meu pai falava: meu, você é todo torto. Então eu não conseguia aprender a profissão do meu pai. Sei fazer algumas coisas, mas era difícil porque meu pai não tinha esse entendimento. Meu pai e minha mãe, eles tentaram até mudar. Eles colocavam um saquinho na minha mão, fechava aqui. Uma porque eu jogava pedra nos meninos, alguém falava alguma coisa: meu irmão, canhoto tem uma mira tremenda. E tentaram fazer com que eu escrevesse, porque todo mundo na família tinha mão direita. Escrevia com a mão direita. Tinha, né? Todos tinham, até eu tenho, né? Mas todo mundo fazia as coisas com a mão direita. Só eu que era o canhoto. E vocês não sabem o peso que foi isso para a minha vida. Aí, legal, eu cresci. E meu pai foi jogador de futebol. De um dos piores. Está no Guinness o time que ele jogava. Chama Ibis de Pernambuco. Pior time do mundo. Eu não sei se eu tenho, né, alegria de dizer: meu pai foi jogador de futebol. De que time? Do Ibis. Nossa. E aí, pessoal, quando eu cresci, eu comecei a concorrer para ser jogador de futebol. Só que goleiro. E meu pai falou: mas goleiro? Seja pelo menos um zagueiro, um lateral. E eu era goleiro dos bons. E eu jogava num time. E todo final do mês, todos os pais iam assistir o jogo dos filhos. O único garoto que o pai não ia. Até que um dia, um dos pais daquele garoto... Desculpa, gente, eu estou assim, mas eu já fui curado disso. Eu preciso contar. Um pai de um daqueles garotos foi e pagou uma coxinha e um refrigerante para mim. E o treinador do time, ele falava: Edson, vai treinar, vai jogar num time. E como todo bom corintiano, eu fui fazer teste no Corinthians. Cheguei lá, o treinador falou: olha, você não tem altura para ser goleiro. E eu saí daquele lugar chorando. Eu não tive meu pai lá. E quando meu pai morreu, meu pai foi um bom pai. Eu quero que vocês entendam essa questão da paternidade. Legal? E quando meu pai morre, ainda vem essa coisa e fala: olha, ele não era seu pai. Então tudo isso voltou na minha cabeça. E eu falei: então aí o diabo, ele criou um bloqueio na minha cabeça e disse: então é por isso que seu pai não fez isso, por isso que seu pai não fez aquilo, por isso que seu pai... enfim, uma série de coisas. Mas abra aí em Salmos de número 139. Irmãos, quem não trouxer a Bíblia, Salmo 139, verso 13. Quem não trouxer a Bíblia vai pagar R$10 para mim. Próximo. Você não tem Bíblia? Eu vou te dar um. Quem mais não tem Bíblia? De verdade, Bíblia mesmo. Pode usar o celular, não tem problema. Eu vou te dar uma Bíblia. Amém? Olha só. Salmo de número 139, verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém?
Vamos entender um negócio? O que o salmista está dizendo? Que no ventre da mãe dele, Deus estava formando ele. Então Deus precisou de duas pessoinhas. Teu pai e tua mãe. O interesse de Deus era te trazer a este mundo. Então Deus, Ele sabia a cor da tua pele, a cor dos teus olhos, a cor dos teus cabelos, a tua estrutura biológica, tamanho, altura, largura, pé, né? Tem gente que é assim, né? Isso de altura e isso de pé, né? Tem gente que é o contrário, né? Isso de altura e isso de pé. Então o que Deus fez? Ele fez com que duas pessoas se unissem. E no DNA dessas pessoas, estava tudo que Deus precisava para te formar. Até o temperamento, tudo. Então a ideia de Deus vai te trazer para esse mundo. Por quê? Porque Deus tinha toda uma história traçada para você. Olha o que o verso de número 16 vai dizer: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, você era aquele girininho lá, né? Nadando no óvulo. Não é? Tu não era nada. E olha o que diz: e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Oh glória. Gente, dá para entender esse Deus? O amor dele por cada um de nós. Então quando meu pai morreu, que aconteceu tudo aquilo, eu me rebelei. Porque, posso falar uma coisa? O que o inferno quer é que a gente se rebele contra Deus. O que o inferno quer é que a gente se rebele contra os nossos pais. O pai biológico, ele não vai dar tudo o que nós precisamos. Ele é o teu genitor. Aí, escuta. Um dia, eu tive que ouvir coisas que eu não queria ter ouvido. De uma pessoa muito próxima. E uma das coisas que mais me doeu foi ter que ouvir: você é um bastardo. Seu bastardo. E aquilo doeu. Então já velho, 20 e poucos anos, velho não, né? Uns 20, 25, 26 anos. Chorando, eu fui para uma praça, sentei lá e comecei a chorar. Falei: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor tirou tudo que eu tinha? E não foi só tirar Ele da minha vida, mas a figura dele. Porque quando o caixão fechou, eu perdi minha identidade de filho e perdi quem era meu pai. E ali, sentado naquela praça, sabe o que Deus fez? Ele falou assim: escuta, eu não te dei um bom pai? E aí vem as memórias. Meu pai gostava de assistir vocês não vão lembrar que vocês são muito jovens, eu era criança na época, gente. Um tal de Bang Bang a italiana. O pastor André lembra disso. Eu vi na internet, procura no Google que tem. Entendeu? E quando ia começar o Bang Bang a italiana, meu pai olhava assim para mim, levantava e fazia assim. Sabe, tipo filme de faroeste? Aí eu olhava para ele e eu fazia assim. E aí, que era um duelo. E aí ele falava: eu fui mais rápido. Eu falava: não, eu fui mais rápido. E eu comecei a lembrar das brincadeiras. Esse meu pai, ele estava assim, sentado assistindo televisão.
Daqui a pouco. E aí ele fazia assim, tipo, procurando quem foi. Procurando Nemo. E aí Deus falou assim, eu não te dei um bom pai? Eu falei, deu. Então, que importa quem te fez? Que importa quem te gerou? Eu te dei. E aí eu comecei a pensar, uau, das formas como que Deus trabalha em nossa vida. Eu pude enxergar, quando eu estava sendo concebido, Deus lá, no meu parto, me recebendo. Porque o desejo, minha mãe, ela já estava com 44 anos, quando ela me gerou. Ela não queria, foi um filho não pensado. Meu pai e minha mãe não pensavam em ter mais filhos. Até porque tiveram 3 filhas mulheres, e então o sonho do meu pai era ter um filho homem. E veio eu. Mas Deus me fez ver que o desejo era dele. Então você não nasceu pelo desejo do homem. Você nasceu porque Deus quis te gerar. E é interessante, gente, que nessa trajetória, Deus ele prepara pessoas para fazer com que o amor dele e tudo que nós precisamos venha através de algumas pessoas. Por exemplo, eu desde pequeno eu sempre gostei de mecânica. Primeira coisa que acontecia quando eu ganhava um carrinho, gente, era desmontar ele todinho. Era a primeira coisa. Ganhei um brinquedo, tirava da caixa, já arrancava as rodinhas, arrancava tudo, porque eu queria ver como que era. Eu sempre gostei de mecânica. E sabe o que Deus fez? Deus preparou uma pessoa para me ensinar mecânica. Ele foi um tremendo de um pai para mim. Ui. O nome dele? Seu Ismael. Quando eu fui trabalhar em concessionária, eu fui para lavar carros, e o seu Ismael, ele me tirou de lavar carros e me levou para a oficina. Ele era o chefe da oficina. Ele falou, Edson, eu vou te ensinar mecânica. E sabe o que aconteceu? Eu aprendi mecânica. E isso foi tremendo. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo de número 4, verso 20. E o verso 21. E o 22. Diz assim: Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas. Opa! Ele foi pai do quê? Dos que habitam em tenda. E possuem gado. Então ele foi o quê? Ele abriu o caminho e ele começou o quê? A ensinar. Ele foi o pai disso. Lembra lá do seu Ismael que me ensinou mecânica? Olha o que mais. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ou seja, Deus deu o dom para ele fazer harpa e fazer, e ele foi pai de todos. Vocês estão entendendo? Está dando para entender aí, pastor André? Olha só, verso 22. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Bom, fica aí. Eu li o 22, mas eu esqueci. É só o 20 e o 21. Mas vocês prestaram atenção nesses dois versículos? Um
foi pai daqueles que moram em tenda e cuida de gado. O outro foi pai daqueles que trocam instrumentos. E assim Deus coloca essas pessoas no nosso caminho. Às vezes um professor, às vezes um amigo. Sabe, são as multiformes maneiras de Deus demonstrar o seu amor por nós. Amém? Então vamos lá. O pai biológico, ele serviu para quê? Para nos trazer nesse mundo. Muitos pais biológicos, eles cumprem várias funções na nossa vida. Por exemplo, José. José, ele não foi pai biológico de Jesus. Porém, foi... Oi? Pode falar, Hilda. Sim, ele foi um pai espiritual para Jesus. Mas também foi um pai mesmo. Porque criou Jesus. Amém? Ele não era filho de Jesus, mas ele assumiu a paternidade de Jesus, ensinando uma profissão. Jesus foi o que foi, gente, por causa de José. Porque Jesus era homem, ele teve que aprender como homem. Então, José aparece na vida de Jesus, e desde pequenininho ensina uma profissão, ensina a lei. Gente, Maria e José foram tremendos. Porque com 12 anos, Jesus vai no templo discutir lei. E não é porque ele era Deus. Ele aprendia acerca da lei com os seus pais. Jesus era tão bom em questão de relacionamentos, porque José, ele era o quê? Um marceneiro, né? Um carpinteiro. Jesus assumiu a profissão dele, e não somente isso. Eu acredito que José era uma pessoa que se expressava, sabia lidar com pessoas, com o público, entender as pessoas, e Jesus absorveu isso de José. Então Deus, ele tem as suas formas, né? E eu acredito que José, Deus viu essa qualidade em José, porque em Deuteronômio capítulo 11, verso 19, diz assim: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiver sentado em casa, nos momentos em que estiver andando pelo caminho, ao deitar, quando vos levantardes para um novo dia. Tu escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então eu creio que José, ele era um homem segundo este modelo. Andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar, trabalhando. Então eu acredito que José, ele tinha essa qualidade de pai. Amém? Então Deus colocou o seu Ismael para me ensinar acerca do ofício que eu tenho hoje, de mecânica. Houve um momento em que o seu Ismael, que foi o meu pai profissional, ele quis que eu mudasse de setor. E o setor a qual eu ia, gente, era o setor mais morto da concessionária. E ele falou: Edson, eu quero te levar para tal setor. Jesus. E o seu Ismael estava procurando alguém para ir para lá, e ninguém estava aceitando. Mas como filho, eu me submeti. E quando eu me submeti à vontade daquela pessoa que Deus colocou no meu caminho, hoje eu tenho entendimento que foi de uma das formas que Deus queria expressar a paternidade dele na minha vida. Ali eu já estava nos caminhos do Senhor, já tinha meu pai, meus pais, que depois eu vou falar dos pais espirituais, eu vou falar desses pais espirituais, mas
Então eu me submeti àquela ordenança daquele pai que Deus estava colocando no meu caminho. E aí o que eu fiz? Não, seu Ismael, pode me levar. E eu fui. Gente, quando você está vivendo debaixo da ordenança de um pai, as coisas o quê? Desenrola, e é tremendo, tremendo isso. O que aconteceu? A empresa mudou todo o sistema de pagamento. Aí já não era mais salário, era comissão. E por incrível que pareça, o setor onde que ele me levou, que não dava nada, começou a entrar muito serviço, muito serviço, muito serviço, muito serviço, ao ponto de a pessoa que tinha o menor salário da empresa passar a receber o maior salário. De às vezes haver reuniões e o gerente chegar e falar assim: tem um mecânico aqui ganhando salário de médico. Era eu. Porque o meu pai, profissional, me conduziu a uma área onde aparentemente não dava nada. Mas eu fui conduzido por Deus, o amor de Deus me conduziu para aquela área. Ao ponto de engenheiros da Fiat vir conversar comigo, vir trazer serviço para mim. E eu ser tão bem conceituado na minha área. Mas o que o diabo ele quer é o quê? Que a gente se revolte contra os pais. Então a primeira revolta é contra o nosso pai biológico. Contra os nossos pais biológicos. Tá bom? Vamos repetir assim? Repita comigo. Os meus pais biológicos supriram a necessidade de Deus me trazer nessa terra. Porque a vontade de Deus era me trazer nessa terra. Vocês perdoam os pais biológicos de vocês por não ter suprido tudo que vocês esperavam? Vocês perdoam? Amém? Então o primeiro pai são os pais biológicos. Ficou bem claro? Pastor André, o senhor quer completar alguma coisa? Deu para vocês entenderem? Uma coisa, que quando nós somos tratados nessa área, e depois nós estamos na primeira aula, primeiro módulo, e depois a coisa vai se intensificar mais, nós vamos chegar a um ponto de trabalharmos com cura e libertação no meio de vocês. Vocês vão ter cada discernimento acerca dos seus pais, e isso é tão maravilhoso, porque a minha mãe, a linguagem de carinho dela, sabe, é trazer um prato de comida. E às vezes eu estava aborrecido porque meus pais não supriam aquilo que eu precisava, e minha mãe falava assim: mas você não está comendo? Não coloco comida? Eu não trabalho? Eu trabalho igual uma louca e coloco comida dentro dessa casa. Nossa, eu queria morrer quando minha mãe falava isso. Até o dia que eu entendi o porquê que ela falava aquilo, quando Deus me revelou. Minha mãe é uma senhora pernambucana que passou muita fome. Passou muita necessidade. Então, a forma dela pensar, ela não foi criada pelos pais, ela vivia em casa de família, então era mais ou menos assim, existia uma casa de família com uma criança pequena. Então ela ficava naquela casa de família com aquela criança pequena. Quando aquela criança crescia, sabe, minha mãe era tirada dali, levada para outra casa de família, entendeu? E nessas andanças dela no Nordeste, ela passou muita fome. Então ela pensava assim: vou ter meus filhos e eles não vão passar fome. Entenda o que eu estou falando. Os nossos pais, muitas vezes, eles agem de uma forma, né, que foi o que eles sofreram lá atrás. E às vezes aquilo, né, eu lembro que meu sonho era ganhar uma bicicleta do meu pai, eu não ganhei.
E aí eu dei uma bicicleta para o Rafael. Eu quis realizar meu sonho no Rafael. O Rafael pegou a bicicleta e deixou de canto lá. Nossa, eu quis morrer com aquilo. E um dia conversando nós dois, e aí a gente chegou num bom senso, e ele falou: pai, o senhor quis realizar o seu sonho em mim, que era ganhar uma bicicleta do seu pai. E aí eu chorei igual uma criança e tal, e ali Deus me curou, e foi maravilhoso aqui. Porque eu queria ganhar uma bicicleta do meu pai. O André vai lembrar disso, vocês não, né? Tinha um negocinho que, Natal, Ano Novo, né? Escrevia no papelzinho, colocava no sapato no pai, no paletó. Não esqueça a minha calói. Você lembra disso daí? Lembra? Dá risada porque concorda. Entendeu? Todo ano eu fazia isso no meu aniversário, no dia das crianças, no Natal. Sabe? E eu não ganhei a minha calói. Então, às vezes nós... E aí o que acontece? Nós queremos... Os pais querem realizar nos filhos o sonho dele. Por exemplo, às vezes... Tem mãe que quer que a filha seja bailarina, porque ela quis ser bailarina e os pais não deixaram, não teve condições, tá? Então minha filha vai ser uma bailarina, né? O pai não, queria ser jogador de futebol, né? E eu nem pensei nesse sonho, que meus 4 filhos são ruins de bola para dedéu. Eu falei, não vai dar para ser jogador de futebol, então deixa para lá. Hã? É nada, estou brincando. Felipe, eu ainda fui em umas escolinhas de futebol com ele, mas não deu. Ele não tinha essa altura na época, né? O Felipe é um bom zagueiro, mas ele não tinha altura para ser zagueiro. Nosso problema é a altura. Tá legal? Então vamos lá. E aí o que acontece? E aí Deus me trouxe a revelação, porque, gente, todo o meu aniversário minha mãe vem com um prato de comida para mim. Sabe, ela faz um macarrão maravilhoso, ela vem, ai filho, fiz para você, não sei o quê. E eu entendi que aquele é o maior presente que minha mãe pode me dar, porque lá atrás ela passou muita fome. Vocês estão entendendo? Então quando você começa a compreender isso, acerca do pai, dos pais, você está entendendo? A sua vida se torna mais fácil, porque o que o diabo quer é lançar revolta no seu coração. Entendeu? Porque o diabo, sabia que o diabo também é pai? Eu não vou falar acerca disso. Ele é pai do quê? João 8,44. Pai da mentira. Então o que ele quer? Entendeu? Que você, que a coroa, o homem, e quando eu digo homem, para Deus, homem e mulher é tudo a mesma coisa, tá? É que o homem, a coroa da criação de Deus, se rebele contra ele, para que ele se torne pai dessa mentira. Vocês estão compreendendo? Amém. Então vamos lá? Agora, pai espiritual. Nós vamos ler aí Filipenses 1, do 1 ao 11. Quem pode ler? Filipenses, do 1 ao 11. Filipenses 1, do 1 ao 11. Quer vir aqui ler, ou Helena? Não? Por causa do... para sair o áudio. Não, eu leio, vai. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a vós, e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria pela vossa cooperação a favor do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aí a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, como tenho por justo sentir isto a respeito de vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça
tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Pois Deus me é testemunha de que tenho saudade de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que proveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensas, até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É isso que está escrito aí? Amém? Então, gente, quais as características do pai espiritual? Eu vou tirar desse texto. Primeira característica: o pai espiritual intercede pelos seus filhos. Ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplica por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Note que Paulo fazia sempre súplicas pelos filipenses. Uma grande característica de um pai espiritual é que ele deve suplicar pela sua vida. Ele lembra de seus filhos em suas orações. Quem é o pai espiritual? Gente, geralmente a gente pode dizer que os pastores são pais espirituais. Por quê? Quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador, quem é que vai cuidar de você? Geralmente os pastores, né? E há a extensão do ministério do pastor através de outras pessoas. Geralmente são pessoas que sempre vão estar orando por você. Uma das características é justamente essa. Para quê? Para que você venha crescer, ser nutrido com a palavra de Deus. Por quê? Porque você é gerado através de oração. Você é um filho espiritual. Você não é um filho gerado no ventre de uma mãe, né? Não é um pai. Essa pessoa não é um pai biológico, né? Que te formou através da união entre um homem e uma mulher. Enfim, não. Este gerar espiritualmente é de uma outra forma. Você foi formado para a glória de Deus. Na realidade, no plano original de Deus, né, o pai biológico ele ia fazer todas essas funções, mas devido ao pecado, né, muitos pais biológicos, eles, assim como eles não receberam tudo o que eles precisavam, eles também não deram tudo o que vocês precisavam, o que nós precisávamos. Então o que Deus fez na sua multiforme sabedoria, né, ele fez com que o Espírito de Deus tomasse posse da nossa vida quando Cristo veio, né? Deus se aproximou do homem, deu do Espírito dele. Então o Espírito dele é derramado sobre todo ser humano, e esse Espírito faz com que as pessoas venham desenvolver a vida espiritual que perdeu lá no Éden. Amém? Deu para entender, pastor André? Foi complexo? Pode falar. Não. Tá tudo certo? Beleza. Então, esse pai espiritual, ele vai o quê? Desenvolver a sua vida espiritual. Entendeu? Às vezes, assim como eu expliquei acerca da pessoa que me ensinou a minha profissão, né? A pessoa que me ajudou quando eu jogava bola, enfim, né? Vai haver vários pais espirituais que vão passar pela sua vida. Amém? Então, a segunda característica, o pai espiritual incentiva pelo crescimento espiritual do seu filho, é o que eu estava falando. Tendo por certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele incentiva a fé dos seus filhos e ele revela a seus filhos o processo da transformação deles, né? É importante ressaltar que as convicções de fé são compartilhadas e não impostas. Há uma deturpação hoje sobre pai espiritual.
Há muita pessoa que impõe, olha, você vai, é isso daqui. Não. O pai espiritual, o que ele vai fazer? Ele vai ressaltar as convicções de fé, né? E vai compartilhar com vocês e não vai impor. Quer um exemplo disso? Aquela passagem do jovem rico, quem conhece? Quando o jovem rico chega para Jesus e fala assim, olha, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Olha só, legal, está em Mateus, boa. Obrigado pela ajuda. E aí, ele falou assim, Jesus fala, você conhece os mandamentos? Ele fala, conheço, honrar pai e mãe e tal, honrar a Deus sobre todas as coisas e tal. Tudo isso eu pratico. Então Jesus, o que ele faz? Ele ressalta algumas convicções de fé e compartilha algo com o jovem rico. Então faz o seguinte, vai, vende tudo, dê aos pobres e me siga. Porque Jesus sabia que o coração daquele moço era voltado para as riquezas. O que o moço faz? Vira as costas e vai embora. Aí eu te pergunto, Jesus foi atrás dele? Não, você tem que ir. Você vai ter que vender tudo. Né? Foi isso que Jesus fez? Não. Você está entendendo? Porque, entenda uma coisa. O pai espiritual, ele vai te ensinar o caminho da verdade. E eu posso falar uma coisa, gente? Às vezes é difícil para nós, pastores, às vezes ensinar determinadas verdades, porque as pessoas elas querem do jeito dela. Entendeu? Então, às vezes, assim, como pai espiritual, a gente quer ensinar o que é certo. Mas as pessoas querem o quê? Tomar o seu rumo, do seu jeito. E às vezes a gente leva muitas costas, né? O pessoal vira as costas, estou indo embora, não quero saber disso, reclama, xinga, tal. Mas, gente, a gente precisa ensinar a verdade. Amém? E eu não vou impor isso. Lembra lá do seu Ismael, que queria me levar para a área lá, que não dava nada? Lembra disso? Eu me submeti. Gente, eu não estou falando isso, eu estou usando como exemplo, mas eu sei o quanto eu sou ruim, e o quanto eu fui ruim, e o quanto eu preciso ser tratado ainda. Amém? Já houve situações eu bater o pé e falar, não quero, e aquilo era uma coisa de Deus, e eu tomar na cabeça por conta disso. Bom? Terceira característica, o pai espiritual não negligencia a responsabilidade dos seus filhos. Olha só, como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho, pois Deus me é testemunha de que tenho saudade de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento, para que proveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros, sem ofensa, até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O pai espiritual não descuida em hipótese alguma de seus filhos, e ele expressa seus pensamentos e atos em um amor genuíno pelos seus filhos. Ele clama pelo crescimento espiritual de seus filhos. Ele clama para que os seus filhos sejam fiéis a Jesus Cristo. Gente, isso daqui não é fácil, não. Ainda mais na cultura de hoje, desse evangelho sem graça, né? O que as pessoas têm, a gente vê, infelizmente nós vemos muita liderança, sabe, ensinando um evangelho sem graça, um evangelho assim que ensina as pessoas ao quê? A terem Deus como um provedor, né? Como, sei lá, cara, não tem nem explicação.
Como você vai lá, como se fosse um caixa eletrônico, você enfia, né, o cartão de crédito chamado oração, digita a senha, e aí sai o que você quer. Aí você saca o que você quer. Deus não é isso. Deus é um ser, e Ele se manifesta, e Ele se expressa como nosso Pai. E Ele é um Pai provedor. Amém? Então nós temos que entender que nós temos, como filhos, nós temos responsabilidade. Deus não nos trata como... Nós temos essa geração de hoje que... Vamos lá, eu sou de uma geração que apanhou muito dos pais. Eu sou de uma geração que não teve tudo dos pais. Lembra lá da bicicleta? Eu não ganhei. Entendeu? Essa geração de hoje tem tudo, tem celular, tem isso, tem aquilo. Leva o namorado para dormir dentro de casa. Leva a namorada para dormir dentro de casa. Essa geração tem tudo. Tudo. Não é assim? E eu pergunto, essa geração é legal? Dos pais que dão tudo? Não é. Uma geração revoltada, uma geração depressiva, enfim. Está aí, para todo mundo ver, né? A geração que vai pro funk, chega a hora que quer. Gente do céu, eu lembro para mim, sair na rua era um trampo. Sabe com que idade eu vim sair para a rua? Literalmente, assim, de poder colocar o pé lá fora, e ir para um baile e tal, depois que meu pai morreu com 17 anos. Até os 17 anos, da escola para casa, de casa para a escola, e só. Eu lembro que tinha um pessoal nessa época que cabulava aula, ia patinar, mas não é esse patinho de hoje, né? Que é as 4 rodinhas no centro, aqueles patins que era uma bota de couro, o pastor André lembra disso, né? E era 2 rodinhas que parecia um skate, né, pastor André? Botona de couro até aqui, ó, pesava pra burra aquele trem. E o pessoal cabulava para ir. Eu tinha uma vontade doida, mas eu ficava imaginando, se meu pai e minha mãe me pegar cabulando, meu Deus do céu, eu vou apanhar um cachorro louco. Você entendeu? E eu não... Porque era respeito, nossa, era aquela coisa ali imposta mesmo, e a gente temia os pais. Essa geração de hoje não tem. Não há respeito, não há limite. As pessoas fazem... Os jovens, eles fazem o que querem. E aí é uma aula que nós vamos dar sobre bastardia, ser criado sem pai. Né? Às vezes a pessoa tem o pai e a mãe dentro de casa, mas é como se não tivesse. Joia? Beleza? Legal, vamos lá. Agora, veja só, nós temos o nosso pai biológico, temos o nosso pai espiritual. Para quê? Para que nós precisamos disso? Para que nós possamos entender Deus como Pai. Por que Jesus em Mateus 6,9 ele ensina a orar, e o começo da oração é: e vós orareis assim, Pai nosso. Por que não Deus Todo-Poderoso? Criador dos céus e da terra. Por que Jesus não ensina assim? Em momento algum você vai ver Jesus numa oração, ele tratando Deus como o soberano. Mas também ele era Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele desceu da glória, veio para cá, gente. Mas aqui Jesus, ele estava na sua forma humana. E ele tratava Deus como Pai. E é interessante que quando Jesus aparece no cenário religioso da época, as pessoas ficam maravilhadas. Mas o que é isso que você está fazendo, tal? E como que você faz isso? E ele diz assim: cara, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu reproduzo o que ele faz. Então Jesus, ele traz a ideia inicial de do início de todas as coisas. Essa era a ideia de Deus, né? A gente, como filhos, né?
Lá no paraíso, a ideia do paraíso era essa: olhar para Deus e fazer igual. Deus sempre quis essa característica em nós. Só que nós o quê? Saímos do paraíso, saímos do plano original. Então Deus veio para quê? Para nos resgatar disso. Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma coisa a falar? Está chato esse primeiro dia? O primeiro dia vai ser um pouquinho chato mesmo, gente. Alguém tem alguma coisa a falar? Alguma coisa a ressaltar? Eu não tinha entendimento dessa coisa, pastor, nunca pensei nisso. Amém? Então vai lá, olha só. Olha o que Romanos 8,15 vai nos dizer. Pois não recebeste um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O verso 16 vai dizer assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Gente, está aí uma outra coisa que nós não entendemos, né? Muitas pessoas querem receber o Espírito de Deus para falar em línguas, para ter revelação, para ver anjo, para ver isso, para ver aquilo outro. Mas gente, olha só, a função do Espírito de Deus para nós é que o Espírito venha em nós para testemunhar no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deus quer restaurar isso. E para isso nós temos que entender todos esses passos. Primeiro passo, Deus deu um pai biológico para você ser quem você é. Segundo, Deus deu um pai, deu pais espirituais para você, para que a sua vida espiritual fosse desenvolvida. Para quê? Para que você chegasse na presença do Pai, Deus, como alguém primeiramente resolvido, né? Tem pessoas que... Por que essa geração de hoje é a geração que mais gasta com plástica? Que mais gasta lambendo o cabelo lá, né? Não é contente com o cabelo, usa lente de uma cor, tem pessoas que mudam o sexo. Por quê? Por não ter esse entendimento. Então as pessoas querem uma mudança, elas querem mudar, elas querem ser o que elas querem, elas nunca vão chegar a ser o que elas querem ser. Porque o propósito de Deus, né? E depois eu vim entender várias coisas. Eu pensava assim, poxa, por que eu não nasci com 1,90 m para ser goleiro do Corinthians? E sabe o que me revoltou mais ainda? É que o Corinthians comprou um goleiro, eu lembro, gente, eu nunca vou esquecer esse nome. O nome dele era César. Veio lá do Nordeste, não sei se foi do Vitória, da Bahia. O cara tinha 1,76 m cravado, a minha altura. E o Corinthians comprou o cara. Vocês acreditam nisso? Acredita nisso, pastor André? O Corinthians comprou o cara, meu. 1,76 m, minha altura. Ele que aparentava ser melhor. Oi? Ele que aparentava ser melhor. Não. É que o propósito de Deus, para mim, não era ser goleiro. Um dia, na igreja, entrou uma senhora. E eu fiz uma oração por ela. E ela disse para mim o seguinte: pastor, eu vou falar uma coisa, mas não é coisa de espírito não. Na simplicidade dela, ela falou: eu vejo algo em você. Sabe assim, ela falava assim, eu não sei explicar. Mas era o que? A unção, a cobertura que eu tinha da parte de Deus. Ela queria dizer assim, eu enxergo você de uma forma espiritual. E ela disse assim, você não podia ser outra coisa nesse mundo, a não ser pastor. Então não podia ser jogador de futebol. Eu tentei entrar na polícia, não consegui. Tudo que eu tentei por mim mesmo, eu não alcancei. Até entender o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Você pode repetir comigo? E o próprio Espírito testemunha no meu espírito que eu sou filho de Deus. E como filho, eu vou ser
o que Deus quer que eu seja. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Amém? Olha o que João 1,12 vai nos dizer. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Gente, tem muita coisa para a gente falar, eu vou parar por aqui. Hoje praticamente é uma introdução. Fê, vem cá. Com 3? Há 3 minutos para mim. Ah, tá bom. Ótimo. Então, pessoal, vamos entender? O pai biológico foi a forma que Deus escolheu para você ser formado, para você ganhar vida. O pai espiritual foi a forma de você entender a vida espiritual que Deus tem para você, para que você voltasse ao plano original de ter Deus como pai. Eu posso falar uma coisa? Tá vendo esse carequinho aqui? Uma pessoa de uma personalidade forte. Não parece, mas é. E às vezes ele bate de frente comigo, porque ele tem as opiniões dele. Quando ele bate de frente comigo, ele não deixa de ser meu filho. Houve um momento que ele escolheu outro caminho e não deixou de ser meu filho. O amor é o mesmo. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo: se vós sois maus e sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o Pai Celestial? Então o que Deus quer é que nós venhamos entender isso. Quem aqui viu Deus te formando dentro do ventre? Quem viu? Quem? Alguém viu? Eu não sei se a história acerca de mim é verdadeira. Um dia eu desencarnei e eu disse assim: não importa quem me fez. Se um dia alguém bater na porta da minha casa e dizer assim: olha, eu sou seu pai biológico, eu vou dar um like para ele, vou dar um beijo nele, valeu por me, né? Valeu pela tua semente. Tá vendo a sua semente aqui, ó? Só que meu pai, ele se chamou João. Foi o pai que Deus me deu. Beleza? Qual é o seu nome? Fulano. Eu vou te chamar de Fulano. Beleza? Não por falta de respeito, mas pelo que eu ouvi de Deus. Eu te dei um pai. Vou te respeitar como meu pai biológico, mas todas as características que eu tenho foi do pai João. Sabe, às vezes o pai é o tio, às vezes o pai é o irmão, às vezes o pai é o primo. Deus coloca tantas pessoas no nosso caminho. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender o amor de Deus. Sabe, muitas vezes eu no meu particular com Deus, e eu sentia essas coisas, eu falava: Deus, como pode um amor desse tamanho caber dentro de uma pessoinha que nem eu? Porque, gente, é no particular, por isso que Jesus disse assim: olha, entre no teu quarto, no secreto, e fale com oh glória, com o Pai. Então é quando nós entramos, sabe,
E nós contamos os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida. E o que Ele quer é justamente isso. Sabe, às vezes o Nicolas, ele vem fala umas coisas para mim, assim e tal. O Felipe fala as coisas dele. Já, eu estou falando assim, questão de tamanho, de idade, de mentalidade. O Fê fala para mim, vou casar, vou para o Paraná, vou criar gado, vou não sei o que lá. O Nicolas fala, pai, compra aquela pista para mim, eu quero uma pista da Hot Wheels e tal, e pai, e tal. Eu entendo os dois. Você é um pai biológico. Você é um pai espiritual. E às vezes eu entendo que eles precisam de outros pais espirituais. Eu tenho entendimento disso. O que Deus quer é que você possa ser resgatada. Ser resgatado. E que vocês possam se tornar os filhos que Ele projetou antes da fundação do mundo. Que vocês voltem, assim como o filho pródigo. Pegou tudo, foi embora, fez o que fez, tal, mas ele sabia que ele tinha um pai. É o que Deus quer da humanidade, é o que Deus quer de nós. Você pode fechar seus olhos. Você pode ser grato a Deus. Tem filhos que foram espancados pelos pais biológicos. Tem filhos que nem conhecem o pai biológico. Tem filhos que tiveram pais omissos. Tem filhos que na hora que mais precisava ter um pai, o pai não estava lá. Jesus, Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. E sabe, sentado naquela praça, Deus me fez enxergar todos os dias maus da minha vida. Jesus me tomando pelos braços. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Jesus me fez ver que no dia que Ele levou o meu pai, Ele estava comigo. Deus tem preparado pais espirituais para cuidar de você, e isso daqui é uma forma de Deus manifestar isso na tua vida, porque na verdade Deus quer você entrando na presença dEle. Ele não quer mais um religioso, uma religiosa. O que Ele quer são filhos, pessoas que entrem no quarto, contem as suas alegrias, as suas derrotas, que confiem. Se você entrar no escritório da minha casa, onde eu tenho meus livros, você vai ver um quadro de alguém sentado no jardim com Jesus. Naquele quadro sou eu e Jesus. Eu tenho aquilo como um marco na minha vida. E todas as vezes que eu passo por luta, por prova, eu olho para aquele quadro e eu sei que todas as vezes que eu precisar ir para a praça, sentar no banco, Ele vai estar lá comigo. És mais real que
Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Oh, teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti, meu Abba. Você pode declarar ao Senhor que você pertence a Ele nessa noite. Ele é o Pai que te criou, Eu pertenço a Pai que te supre em todas as áreas, e que você ti. pertence a Ele. Será que você pode declarar isso a Ele hoje? Oh, Abba, eu pertenço a ti. Uma das coisas que o filho tem na presença do Pai é liberdade Eu para falar com Ele. pertenço a Você tem liberdade. A palavra de Deus diz que onde o Espírito está, ali há liberdade. Você tem liberdade de declarar ao seu Pai nessa hora. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, só tu és.
Abba, eu pertenço a ti, somente a ti, Pai. Abba, eu Pertenço a ti. pertencemos a ti, Abba, eu pertenço a ti.